pessoal, como é que vocês estão? Por aqui tá tudo certo, estamos começando mais um episódio do nosso Pod Café. Hoje eu trouxe uma pessoa para conversar com a gente, inclusive nesse mês maravilhoso, que é o mês dos pais, né, dos papais aí. Eu tive um pai maravilhoso, não queria falar nada. Eu tive um pai maravilhoso e eu creio que esse convidado também seja uma inspiração para o filho dele. É uma pessoa que é analista de negócios aqui na Universal Franchising, mas para além de analista de negócios, tá? O cara domina quando o assunto é falar de performance. Sua loja está performando bem, não tá? Como é que tá a sua vida? Como é que tá a sua rotina? O cara é bom. E é bom de prosa também. Então, eu queria convidar para falar com a gente o analista Diego Castelar. Fala, Bia. Cara, que legal. Agradeço aí a apresentação, tá? Muito bacana mesmo. E vamos embora. Vai ser uma experiência diferente para mim. Hoje eu estou num cenário, num ambiente que eu não estou muito acostumado, mas acho que vai ser... Acho não, tenho certeza, né? Vai ser bem legal. Vai ser uma conversa bacana. Que show. Diego, a gente fica muito feliz por você ter aceitado o nosso convite. Que isso, eu que agradeço. Vou já te servir um frutado da CB aqui. Coisa boa. E já vou te fazer uma pergunta que a gente sempre faz quando inicia o nosso podcast. Vamos lá. Fica à vontade aqui, ó. Você tá tomando seu café com o que hoje? Olha, não, vamos fazer um brinde Vamos aqui, brindar, né? já tava tomando. Olha Aí, só ó. que beleza. Meu Deus, ó. Que coisa boa, hein? Cafezinho é bom demais. Bia, olha, meu café é com o que hoje? Hoje eu tô tomando meu café, acho que dado ao mês, né? Com muita emoção. Com muita emoção e com muita sensibilidade. Amor no coração também, que acho que é um mês que, para mim, tá sendo, assim, maravilhoso. Já começa com o pé direito, né? Mês dos pais, é um mês de muita emoção para mim, primeira experiência, minha primeira oportunidade como pai nesse mês. Então, tô tomando o meu café com emoção, vamos dizer assim. Muito bom. Achei bonito que você trouxe agora. Diego, queria que você contasse um pouco mais para as pessoas que estão nos ouvindo, assistindo através do vídeo, né? Legal. Um pouco da sua trajetória. Quem é o Diego pela voz do próprio Diego? Bacana, aí é legal. Vamos lá. Bom, o Diego, eu hoje estou com 31 anos, né? Eu sou natural de Varginha mesmo, minha família toda daqui. Mas hoje eu não moro em Varginha, eu moro em Nepomuceno, que é uma cidadezinha do interior aqui também. Fica aí quase que 100 quilômetros aqui de Varginha. Moro em Nepomuceno com a minha esposa e agora com o Pedrão, meu filho. E eu sou formado aqui em Varginha na área de administração, né? Sempre trabalhei nessa área, gosto bastante da área. Já me aventurei um pouco na área educacional, mas voltei assim para a pegada administrativa, que é um pouco mais o meu caminho. Gosto muito aqui também. Hoje eu trabalho, né, na Universal Franchise aqui, e é uma empresa muito bacana, muito legal. Estou bem feliz, estou bem satisfeito. Mas o Diego, vamos dizer assim, o Diego ele é um mix de emoções, né? Eu tenho um pouco o meu lado razão, mas eu acho que quando Deus estava me montando ali, ele colocou um pouco mais do pacote emoção do que do pacote razão apenas. Eu sou muita emoção, eu sou muito emocional, eu me envolvo muito com tudo aquilo que eu faço. Eu sempre me dedico muito a mais do que 100% a tudo aquilo que eu vou fazer. Então, por exemplo, quando veio essa oportunidade e desafio de ser pai, por exemplo, eu me envolvi com muita garra junto com a minha esposa. Minha esposa é uma guerreira, uma santa, que, meu Deus do céu, ela é muito boa e a gente se dá muito bem, né? Pode ser que a gente fale um pouco mais disso aí à frente da conversa, mas acho que é isso. O Diego, ele é um cara emocional. É um cara que é família, é um cara que, cara, eu me importo muito com as pessoas, com os meus amigos. Eu me preocupo com as pessoas, de fato, de perguntar, e aí, tá tudo bem? Bom dia, como é que tá? Como é que foi o dia? E aí, comemorou aquela conquista? Enfim, eu sou esse cara. Eu gosto de comemorar junto, de estar perto mesmo da galera. Que massa. Você comentou que você nasceu em Varginha. Isso. E aí você migrou para Nepomuceno. Nepomuceno. Como foi essa transição, assim? Como que isso aconteceu, né? Eu sei que você e a sua esposa se conheceram aqui em Varginha. Exato. Mas aí, ao longo do tempo, foi onde vocês, de fato, decidiram consolidar Nepomuceno. Como foi essa escolha de, vou para outra cidade? Olha, foi bem diferente, porque geralmente as pessoas que moram na cidade pequena, igual Nepomuceno,
Elas querem ir para uma cidade maior, igual Varginha, né? E tem muita gente que sai de Nepomuceno, vem para Varginha e de outras cidades menores para vir para cá, ou daqui de Varginha, que é uma cidade relativamente menor também, para ir para as capitais, São Paulo, BH, né? E por aí vai. No meu caso, eu fiz o caminho totalmente ao contrário. Eu saí de uma cidade relativamente grande para ir para uma cidade pequena. Então, é um desafio grande. Por quê? Porque numa cidade pequena, as oportunidades que você acaba tendo, tudo aquilo em termos de oportunidade, não apenas na questão profissional, mas em vários sentidos. Uma oportunidade de você ter uma saída diferente no final de semana, de você ir para um restaurante, comer alguma coisa diferente, numa lanchonete, enfim. Você não tem muito numa cidade pequena. E o que tem é muito enraizado, é uma coisa que às vezes não muda tanto. E para mim foi muito difícil isso. Eu estava acostumado com essa pegada aqui de Varginha, né? Um pouco da correria, mas um pouco de calmaria também. Por que eu fui para Nepomuceno? Eu trabalhava, né? Trabalho aqui em Varginha ainda, mas a minha esposa engravidou e, assim, sempre foi pra gente um desejo muito grande de construir a nossa família. A gente começou a namorar, a gente já estava falando de família. Hoje a gente está junto tem 10 anos, basicamente, aí que nós estamos. E durante esses 10 anos a gente sempre pensou em família. E sempre foi um desejo muito grande para mim de ser pai. Né? E assim, por exemplo, enquanto às vezes, né, para o homem, eu quero ter um carro, quero ter uma boa profissão, quero ter um cargo, enfim, tudo isso, eu sempre quis ser pai. Então, ser pai sempre foi o meu maior desejo, a minha maior conquista era um dia chegar ou ele ou ela, né, na minha vida, ou o menino ou a menina, mas aí veio o Pedrão e assim, para mim é muito gratificante. Então, quando a Isabela engravidou, eu solicitei, né, na empresa, eu pedi para eles a possibilidade de eu trabalhar por meio de home office. E naquele primeiro momento estava sendo, né, uma proposta no ar e tal, de repente... Só deu uma jogada ali, só deu uma pedalada. Vamos dizer que sim. Então, assim, eu querendo e tal, eles analisaram, demorou um pouquinho e tudo, mas por fim depois aconteceu de dar certo, de eu ir para o home office. E já estava bem ali faltando... Porque, para eu não me estender muito, mas também voltando um pouco... O processo, né, de gravidez para a gente foi um processo que a gente queria muito e eu queria me aproximar e aproveitar cada detalhe que envolve esse processo também. Porque para a mulher isso é muito bom, né? Mas eu também queria tirar o lado bom de tudo isso, aproveitar. Se ela acordasse de madrugada porque chutou, dela. Eu queria estar ali junto, entendeu? Se ela tá passando mal, eu queria entender o porquê que tá passando mal. Então eu queria acompanhar, cara. Eu queria estar perto e ver, poxa, o que tá pegando. Então, assim, para mim foi muito bacana isso. Quando a empresa me deu essa oportunidade do home, eu fui para casa, né? A empresa me perguntou, cara, você gosta de trabalhar aqui? Gosto. Eu só preciso estar com a minha família também, entendeu? Então eu fui para casa, fui trabalhar de home office, tô lá até hoje, tá dando super certo, né? E a Isabela me ajuda muito também. E quando eu fui para casa, acompanhei todo esse processo. Aí depois veio o Pedro, a Isabela, assim, né? Ela sempre teve aquela vontade, Bia, de ter sobre parto normal. Então, assim, para a mulher isso é muito bacana também, né? Esse processo. E eu sempre ali ajudando. Então, em casa também, quando aconteceu o momento, o ato, eu tava lá e caramba, que legal, mas que ao mesmo tempo que desespero, que meu Deus, que susto, e agora? Ai, o que eu vou fazer? E ela lá sentindo dor, gritando, eu, ai meu Deus, o que eu faço agora? Mas foi legal isso também, esse processo, porque por mais que seja totalmente diferente, foi uma coisa bem interessante. Então, veio o Pedro e eu tô lá acompanhando, cara, tudo que o Pedro faz. Então, assim, desde a hora que ele acorda, a hora que ele pega no sono para dormir de novo. Então, o Pedro, ele acorda, ele olha pro lado e a gente tá ali junto, eu e a mãe dele. Eu ajudo ela na hora de dar comida, na hora de dar mamar, na hora de dar banho, entendeu? Agora a gente tá naquela fase, né, de introdução alimentar. Então, é uma bagunça danada, meu Deus do céu, mas ao mesmo tempo é muito gostoso tudo isso. É muito bom. Enfim, eu falo demais, Bia, vamos lá. Não, é bom. Você disse ali, no começo, você falou sobre a questão de você ser uma pessoa, muita emoção. Exato. Eu já te conheço, então, assim, você sempre
coloca todo mundo pra cima. Eu brinco até, tem hora que eu viro no escritório e falo, Diego, pelo amor de Deus, volta pra sua casa, quando ele vem presencial. Porque eu dou risada o dia inteiro, é muito gostoso ter a sua companhia durante o dia de trabalho. E aí, quando você no home office, a gente acaba perdendo um pouco disso ali no nosso cotidiano. Ontem, a gente conversando, porque a gente bateu um papo, e aí você me trouxe que a Isabela é a pessoa mais da razão. Ela é. E vocês sempre tiveram esse sonho de ser pais. Queria que você contasse um pouco mais, porque para você é um sonho. Sim. Mas eu queria entender como é que foi esse processo também para Isabela. Sempre foi uma vontade dela também? Tá. Como vocês chegaram nesse consenso de não precisamos, quero ter, vamos fazer isso dar certo. Cara, muito boa essa pergunta sua, porque assim, sempre foi uma vontade minha, sempre foi um desejo meu de ser pai. E para Isabela também, ela sempre teve essa vontade de ser mãe, sabe? Isso para ela foi algo diferente, né? Porque quando acontece de fato, por mais que você esteja esperando, mas quando você vê ali, poxa, eu estou grávida, é algo totalmente diferente. E para a mulher, né? Poxa, você muda muito, questão de corpo, né? Questão hormonal, tudo isso, né? Então, para ela também foi muito bacana todo esse processo, por mais que tudo isso aconteça. Mas, assim, a gente sempre quis. Acho que é por isso, tenho certeza que é por isso que a gente dá tão certo. Opa, mais um pouquinho de café aqui. Que coisa mais gostosa. Isso a gente deu tão certo, porque a gente se parece tanto em alguns pontos, mas em outros pontos a gente se diferencia como tem que ser. Mas eu sempre quis isso, ela também sempre quis. A gente correu atrás junto. Ela correu até um pouco mais atrás do que eu. Ela foi, ela buscou, ela acompanhou. Então, assim, todo o processo de tudo. É o médico X que a gente vai consultar, é a médica X que a gente vai, enfim, tudo. Eu sempre deixei ela muito bem à vontade também sobre como que ela queria fazer depois que engravidou. Então, por exemplo, eu quero parto normal. É uma coisa que não tem como eu, como homem, querer opinar sobre. Exato. Primeiro que não é o meu corpo, não é eu que tenho propriedade de fala sobre, mas assim, eu sempre deixei ela muito à vontade. Como que você quer fazer? É o seu momento, né? É a sua vez. E eu tô aqui. E eu tô aqui. Conta comigo, conta com o meu apoio, né? E é isso. Acho que assim, foi uma vontade nossa. Principalmente depois que a gente casou, Bia. Vocês são casados há quanto tempo? Nós somos casados já tem 3 anos. Eu confesso que é uma caminhada, hein? É uma caminhada. A Isabela, ela vai ver esse podcast e ela vai lembrar e falar assim, cara, 3 anos não é mais, mas eu não sou muito bom com as datas. Entendi. Tá? Então, é isso, Isabela, são 3 anos, tá? Mas pode ser que seja mais também, pessoal. Então, assim, 3 anos e alguns meses a gente é casado e desde que a gente casou, a gente tá ali, nossa, a gente tem que construir a nossa família, a gente tem que, enfim... Porque, olha para você ver como que foi, né? A situação. Igual eu comentei com você ontem isso também. Quando a gente estava namorando, já estava ali bem próximo de querer realmente juntar, né? Juntar os paninhos? Isso, juntar as escovas de dente, né? E tudo mais. Quando a gente já estava nesse processo, todos os nossos casais de amigo, né? Grande parte deles já estavam casados. Ou aqueles já bem mais na frente do que nós. Já tinha cumprido a etapa do checklist. Exato, já tinha cumprido essa parte. Então, check. Aí, beleza, aí a gente foi um dos últimos casais a casar. Aí, quando a gente quis, né, ir finalmente de ser pai e mãe, todos os nossos casais de amigo também já estavam nesse processo de ou já terem o filho, ou a esposa já está grávida, ou também está planejando, e a gente também foi um dos últimos. Falei, caramba, né? Tá chegando a nossa... Ele já tinha mais uma vez feito check. Exatamente. Então, assim, aí a gente... acaba que, de certo modo, não é que tem uma pressão sobre, né? Mas indiretamente acaba tendo uma pressão de vários os lados, né? É a sociedade, é a nossa relação de amizade familiar e é o nosso pensamento também, entre eu e ela. Caramba, a gente quer que não sei o que e tal. E aí o Papai do Céu tem a hora dele, ele nos abençoou muito bem e a gente tá aí, cara, muito feliz, muito feliz. Você me contou até ontem sobre o processo de tentativas de vocês. Perfeito. Como foi isso? Se você puder abrir um pouco mais. Olha, o processo nosso de tentativa, ele não foi tão simples como acaba sendo para algumas pessoas, mas ele também não foi um processo tão complicado, né? Mas, assim, foi um processo, de fato. Né? Ele demorou um pouco mais daquilo que a gente esperava, mas eu acredito que veio na hora que Deus preparou a gente
para que viesse. O processo, assim, eu precisei procurar alguns tratamentos, algumas vitaminazinhas, ela também precisou procurar alguns tratamentos, coisa normal, natural de qualquer pessoa. Então, a gente passou por esse processo, por essa etapa, e deu certo, né? Deu tudo certo. E eu acredito muito que o processo ele não era nem algo vinculado à nossa saúde. Ah, a Não. minha saúde não está bem, ou a dela para dar certo, enfim, não era isso. Eu acho que era um processo que Deus estava nos preparando para quando chegasse esse momento, a gente ter a estrutura, né, de tudo aquilo que a gente está criando e tem hoje. Mas é principalmente uma estrutura psicológica, porque ser mãe, ser pai não é fácil. É gostoso. Os meus amigos falam, cara, você está vivendo a melhor fase da paternidade. Porque o menino ainda é pequenininho, então você aproveita, esse momento é muito legalzinho, enfim, tá começando a querer aprender a falar e tal. Esse momento ele é maravilhoso. Mas, assim, não é fácil. Não é fácil, porque, cara, agora eu tenho uma outra pessoa que também depende de mim. Entendeu? Além de ser eu e a Isabela depender um do outro. Então, agora eu tenho uma outra pessoa ali. Então, as minhas decisões, elas não podem ser mais pautadas em apenas aquilo que eu quero e aquilo que vai fazer bem para mim. Ou aquilo que vai fazer bem para ela. Né? As minhas decisões, em vários sentidos, em questões pessoais e profissionais. Mas eu acho que principalmente em questões pessoais. Como é que eu vou... Sabe, como é que vai ser minha vida daqui para frente? Como é que eu quero que o Pedro me veja? Essa atitude que eu estou tomando agora, se fosse daqui a alguns anos e o Pedro já estivesse entendendo, como é que ele ia ver eu tomando essa atitude? A maneira que eu falo com a mãe dele, a maneira que eu reajo a alguma emoção, a maneira que eu reajo com a mãe mesmo dele, tipo, enfim, se eu estou falando grosso, se eu não estou falando grosso, eu não sou essa pessoa de falar grosso, mas e aí? Você entendeu? Então é tudo Mas isso. Mas se eu resolver engrossar a voz? Exatamente, mas se eu resolver engrossar a voz, como é que vai ser esse processo? O Pedro, como que ele vai ver? Eu vou querer que ele veja? Então teve uma vez, e foi a única vez, que eu com a Isabela, a gente começou a querer discutir sobre algo muito pontual, e o Pedro estava perto, mas ele é uma criancinha pequenininha que ainda não entende nada, e ele ria, e a gente discutindo uma coisa ali, e ele rindo, e eu virei para ele e falei assim, o Pedro tá aqui. Então, esse assunto, por mais que ele não entenda, não vamos conversar na frente dele, não vamos discutir na frente dele. E tudo isso até hoje a gente toma esse cuidado, entendeu? Então, é um pouco disso aí. Legal demais isso. Acho que eu já te falei, mas até abrindo um pouco mais com as pessoas aqui, que estão nos ouvindo, assistindo, meu pai e minha mãe, eu sempre acostumei a ver os dois de forma separada, o que para mim é uma realidade muito diferente quando alguém me traz. Igual você é um pai que está junto ali com a sua esposa, com o seu filho no dia a dia. Mas meu pai, ele sempre se fez muito presente. Mesmo estando um pouco separado. Muito. Meu pai, ele é tudo, assim. Eu até brinquei com algumas pessoas que hoje, para mim, seria o dia mais difícil de estar falando sobre, de falar sobre esse tipo de assunto, porque meu pai era tudo. Meu pai faleceu, né, em 2020, ainda segue sendo tudo para mim. Sim. Mas ele sempre foi muito presente. Hoje, você trabalha home office, mas às vezes o seu trabalho demanda que você viaje, igual tem dias que você está aqui. Como é para você que tem tantas também essa questão que foi onde eu acho que vincula muito com meu pai, de querer se fazer presente, de estar presente em cada passo. Como é para você isso? Assim, como você consegue se fazer presente para o seu filho, mesmo quando você está no outro lado do Brasil, viajando por dias a trabalho? Legal. Bia, olha, aquela situação, né? Assim, na minha família, meu pai e minha mãe, né? Eles estão juntos até hoje, eles sempre se fizeram muito presente. Eu sempre tive uma relação muito próxima com os meus pais, eu tenho uma relação muito bacana, muito próxima com o meu irmão também, mas principalmente com os meus pais, eu sempre tive uma relação muito bacana com eles de confidencialidade mesmo, de poder contar, poder ter o apoio deles, enfim, em vários sentidos, em vários aspectos. Foi sempre uma relação muito bacana mesmo com meu pai e com a minha mãe também.
E com o Pedro eu não queria fazer diferente. Não só com o Pedro, mas com o meu casamento com a Isabela, eu não queria fazer diferente. Tudo aquilo que eu via o meu pai e a minha mãe fazendo da maneira correta, eu falei, caramba, eu quero fazer isso também, desse jeito. Tudo aquilo que a gente acaba vendo que não é legal, que você tá faz massa, o... Exato, né? Você faz o filtro fala assim, não, e traz... eu não quero pra exatamente, minha vida. Traz pra sua realidade. Fala, não, esse modus operandi não é o modus operandi que eu trabalho. Não vou trabalhar Vamos desse dizer jeito, assim, não. exatamente. Então, assim, eu sempre tive uma relação muito próxima com os meus pais. Então, com a Isabela também, desde que a gente casou, a gente sempre teve essa relação muito próxima. E com o Pedro, quando eu viajo, quando eu venho para Varginha trabalhar, fico 2, 3 dias aqui presencialmente com vocês no escritório, é uma dinâmica diferente. Por quê? Porque o Pedro ele ainda é muito pequeno, dá saudade, né? Dá vontade de estar perto, mas eu tento estar perto mesmo estando longe. Então, assim, eu pergunto para a Isabela, e aí, o Pedro já almoçou? Às vezes está no meu horário do almoço, eu mando uma mensagem. E aí, o Pedro já almoçou? Como é O que que ele tá? almoçou hoje? Exato, como é que tá? Tomou café da manhã? Ele mamou? Enfim, eu vou sempre perguntando, porque além de eu estar presente para o Pedro, eu também tenho que estar presente para ela, entendeu? Para mostrar para ela que eu também Nossa, isso estou aqui. sensacional. Entendeu? E assim, se eu puder até te passar uma visão de conforto, nesse processo de ter a minha mãe e meu pai separados, assim, minha mãe e meu pai se separou, minha mãe veio direto morar em outra cidade. Então, era meio picado, né, minha vida. Mas tem memórias afetivas que eu tenho do meu pai, de construção do meu pai, que vieram da minha mãe. Então, dele perguntar, dele se preocupar. Hoje em dia, ela brinca muito de, tipo... Nossa, seu pai não me dava sossego quando você era pequeno, porque ficava perguntando. Nananana. E é uma coisa que, tipo, eu não vou lembrar. Eu tinha 3 anos, 2 anos, 1 ano. Não vou lembrar. Mas ela lembra. Ela lembra e te fala. E aí, isso me toca, porque, poxa, ele realmente se preocupava, sabe? Nos detalhes. Eu sempre fui um cara de muito detalhe. Eu sou detalhista em tudo aquilo que eu vou fazer, tanto nas questões pessoais como profissional. Então, assim, às vezes eu falo um pouco mais porque eu sou muito detalhista. Então, eu gosto de dar detalhes de tudo, das coisas, dos exemplos, enfim. E eu me preocupo com os detalhes que envolvem a relação Isabela-Diego, Isabela e Pedro e Diego, Isabela, Pedro e Diego, tudo junto. Então, assim, eu me preocupo com todos esses detalhes. Então, eu pergunto para Isabela, e aí, o Pedro já almoçou? O Pedro já tomou banho? Como é que tá? Você tá cansada? Como é que foi a noite? Quantas vezes o Pedro acordou na noite? Porque a gente está naquela fase que ele ainda acorda bastante, entendeu? Mas quantas vezes ele acordou na noite? Você tá cansada? Nossa, você não dormiu direito? Então, assim, quando a gente foi... A decisão de estar em Nepomuceno ainda, mesmo pós o nascimento do Pedro, é porque a Isabela, ela trabalha lá na cidade também, ela tem um negócio próprio, né? E para ela é relativamente mais fácil estar lá do que para mim estar aqui hoje. Sim. E como eu quero estar com ela e o Pedro, eu preciso estar lá também, me fazer presente lá. E essa relação, assim, de estar próximo com eles, para mim, mesmo estando longe, ela não é uma relação muito difícil. Ela é fácil justamente por conta dessa dinâmica que eu faço. Eu ligo, eu faço uma videochamada, e às vezes na videochamada, aí eu fico, Pedro, ó o papai aqui. Ele é risonho aí igual ele você, olha né? assim, meio que oi, e dá uma risadinha. Aí a hora que ele escuta a minha voz, ele dá uma risadinha, e eu falo, ai meu Deus, que gracinha. Então assim, eu acredito que, nossa, tô me segurando aqui para não me emocionar muito, mas eu acredito que eu tô vivendo uma das melhores fases da minha vida. Eu acho que assim, a gente tem fases, né? Quando você é novo, você está ali no ensino médio, forma o ensino médio, vai para a faculdade, meu Deus, agora eu estou na faculdade, a galera da faculdade, aí eu já sou formado, então eu já me formei, aquele sentimento de formatura, família, amigos, todo mundo junto, comemorando, festa, que não sei o quê, bacana, mercado de trabalho, experiências, oportunidades. Mas agora é pai, paternidade, falta algo. Sempre faltou esse algo para mim. E você sente que foi com a chegada do Pedro? A chegada do Pedro me mudou, assim, muito. Como e quem pessoa. é o Pedro? Cara, o Pedro é um jovenzinho muito... ele é um jovenzinho muito bacaninha, muito legalzinho. O Pedro, ele é, como você falou, ele é risonho, né? Ele se parece muito comigo.
Ele se parece muito comigo, Isabela. Não com, aqui, Não com você. não com você, infelizmente. Apesar de agora parece que ele tá parecendo um pouquinho mais com ela, mas ainda assim é comigo. O Pedro, ele se parece muito comigo, ele é muito risonho, ele é muito, assim, extrovertido, sabe? Você balança ele pra cá, ele tá rindo, você balança ele pra lá, ele tá rindo também. Ele vai com todo mundo, ele não é uma criança que o fato de ir com a tia Bia, ele vai chorar. Ele vai mesmo, ele até faz os bracinhos assim pra rir, entendeu? Então é muito bom, ele come bastante, igual eu. Ele mama muito e, meu Deus, tá sendo bem legal ver esse crescimento dele de perto, sabe? E assim, para mim, ter o Pedro hoje é motivo de mudança de vida, mudança de pessoa, mudança de comportamento. Fazem basicamente 7 meses que o Pedro entrou na nossa vida e hoje tem aquele negócio, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Então tem um Diego antes do Pedro e um Diego depois do Pedro. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente depois do nascimento do Pedro. Como pessoa, como profissional, como companheiro de trabalho para vocês, para os meus amigos aqui, como filho para o meu pai, como filho para minha mãe, entendeu? Eu mudei muito. Por exemplo, para mim antes não é que é chato falar isso, mas assim, era de certo modo um pouco incômodo quando às vezes eu estava trabalhando e minha mãe mandava uma mensagem. Me incomodava às vezes porque, tipo, caramba, mãe, eu tô trabalhando, tô na correria, não tem como eu parar para te responder. Entendeu? Só que aí hoje eu me coloco no lugar dela, no lugar do meu pai, entendeu? E eu respondo na medida do possível na mesma hora, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu venho pra cá ou eu vou viajar, minha mãe pergunta: "Ei, meu filho, você já chegou? Tá na estrada ainda? Tá tudo bem? Chegou bem?", entendeu? Então, assim, tem essa preocupação e aquele negócio. São preocupações que só depois que, de fato, cara, as pessoas falam, parece um clichê, né? Só depois que a gente é pai que a gente entende esses detalhes. Esses detalhes que envolvem... Coisas pequenininhas. Exatamente, Bia. O minucioso. Exatamente. Aquilo que as pessoas contam mesmo. Cara, depois que você for pai, você vai entender. E hoje eu entendo muito isso. Entendo bastante mesmo. Que massa. Assim, hoje, olhando a sua vida, as mudanças que você teve, você de fato sente que tá assim na melhor fase que você poderia ter, no melhor caminho? Sinto. Eu sinto isso, sabe por quê? Assim, vamos pensar assim, ó, antes de eu ser pai, por mais que a gente, né, tivesse na busca, querendo bastante, eu sempre me dediquei muito profissionalmente. Muito. Dava o máximo de mim nos lugares onde eu trabalhei, com as pessoas com quais eu trabalhei, com os gestores que eu tive. Sempre me dediquei muito e assim eu sou até hoje. Mas depois que a gente colocou, né, aquela mente de, cara, a gente vai construir uma família, então eu me dediquei a isso junto com a Isabela. E depois que a gente conseguiu, o Pedro veio, o Pedro tá aí com saúde, feliz da vida junto com a gente. Hoje eu estou voltando a ter esse foco mais no lado emprego, empresarial, enfim, profissional de novo. São situações diferentes, mas o Pedro, a chegada do Pedro na minha vida me deu foco. Me deu, sabe, um olhar diferente para as coisas, da maneira que eu quero fazer as coisas agora. Porque não é só o Diego dependendo dele mesmo. Não é só o Diego fazendo para o Diego, para a vida do Diego. Agora é eu fazendo para a minha vida, mas por alguém também. Como eu falei, eu tenho uma outra pessoa agora que também depende de mim. Então, eu preciso me preocupar com isso. Então, a chegada do Pedro, ela me deu uma outra dinâmica de vida, de correria, de pensamento, de estrutura. Eu preciso, tudo aquilo que eu vou fazer hoje, eu preciso pensar 3, 4 vezes mais do que eu pensaria há um ano atrás. Entendeu? Então, não foi uma mudança pouca. Eu vejo que em 7 meses eu cresci 7 anos, vamos dizer assim. E daqui um mês o Pedro vai fazer mais um mês e eu estou crescendo mais um ano naquele mês. E tudo que eu faço hoje eu estou tentando fazer com a maior intensidade possível. Principalmente naquilo que tem o Pedro junto comigo.
Então, por exemplo, às vezes eu estou num home office e já aconteceu de eu estar num home office ali, numa reunião, e o Pedrão tá chorando ali do lado porque ele não quer comer, porque ele não quer almoçar, ou porque ele tá chatinho, ele quer dormir. Porque Aí tá eu tenho, poucas ideias. tá poucas ideias naquele dia, o menino. Aí eu até brinco franqueado, falo, cara, se você escutar um barulhinho negocinho aqui, é o menino que tá chorando aqui do lado, você não se importa não. Ele, não tem problema, é assim mesmo e tal. E Pedro já entrou até em consultoria comigo. Já mostrei ele para franquear, olha o meu filho, e aquele orgulho mesmo de pai, sabe? Para mim hoje, assim, a minha vida mudou. A minha vida mudou na chegada do Pedro. E eu agradeço muito a Deus e ele por isso também. Ao Pedrão. Bonito. Você sente que a chegada dele melhorou, assim, o seu dia a dia de trabalho? Porque, assim, quando a gente fala de trabalho, tem que ser algo Sim. prazeroso. Sim. Porque que a gente passa um dia inteiro naquilo, acho que mais da Exato. metade da nossa vida fazendo aquilo. Mas ainda assim, é trabalho. É. Tem coisas que às vezes nos estressam, tem coisas que às vezes desgastam, é natural. Assim como, às vezes, uma coisa que o Pedro faz em algum momento vai te estressar. Sim. Eu botava meu pai com a minha mãe maluco, gente. Então, assim, né? É natural. Mas você sente que isso te trouxe um aperfeiçoamento no seu dia a dia? Porque você sempre foi muita emoção. Mas se você se dedicasse muito. Só que agora, ouvindo aqui você falar, parece que depois do Pedro você construiu uma maturidade muito maior. Sabe? E aí você equilibrou lá no que às vezes você reflete como a personalidade da Isabela. Exatamente. Na razão. Na razão. Exato. Você sente que isso te ajudou no seu dia a dia? Muito. Eu sempre fui esse cara, assim, eu não gosto de baixo astral, né? Como você brincou aí, eu chego aqui no escritório, brinco com todo mundo e tal. Eu não gosto de baixo astral perto de mim, vamos dizer assim. Aquela questão de energias, né? Sim. Então, assim, eu tento manter um clima lá no alto. A hora de falar sério é a hora de falar sério, mas eu tento até brincar um pouquinho nas horas de falar sério. Mas a hora de falar sério é a hora de falar sério. A hora de brincar, aí eu extrapolo um pouquinho mais, o pessoal fica bravo, mas é a hora de brincar também. Mas eu gosto muito disso. Esse é o Diego. Até hoje eu sou muito assim. Mas a chegada do Pedro, ela me trouxe que, assim, cara, a hora de ficar sério agora você realmente tem que ficar sério. Você não pode mais brincar nessa hora de ficar sério. E a hora que a gente tem que brincar, aí a gente vai brincar. A gente não vai brincar, né? A gente vai rir, a gente vai sorrir, a gente vai ser feliz. Então, eu sou esse cara divertido, eu sou esse cara alto astral. Eu tento, na medida do possível, me dar bem com todo mundo. Não é querer agradar todo mundo, mas me dar bem, se mostrar ser uma pessoa, sabe? Que, cara, Diego é um cara bacana, Diego é um cara prata fina, é um cara bem legal e tudo. Então, eu tento manter esse clima mesmo, esse alto astral. E assim, hoje eu vejo mesmo que com a chegada dele, eu tô me tornando um pouco, eu tô começando a ter, né, um pouquinho daquela razão, igual você falou, que a Isabela tem muito. A Isabela, depois da chegada do Pedro, ela não é que ela é só razão também, ela também tem muito, Não, tem o né, emocional. essa pegada emocional, mas ela tá tendo ainda mais essa pegada emocional, porque afinal de contas tem o Pedrão agora junto com a gente. Ao mesmo tempo que você equilibrou para um lado, ela também equilibrou para o outro. Exatamente. Então, assim, tá sendo um equilíbrio bem bacana de ver ali entre nós dois. A gente tá... Evidentemente que quando eu viajo, ela fica um pouco chateada, porque Dá briga. eu não vou estar junto com ela, o Pedro não vai estar ali. Quer dizer, o Pedro vai estar ali, mas é só ela sozinha com aquele, né, Tem uma aquela sobrecarga, né? responsabilidade. Porque quando a gente fala de maternidade, é algo não muito... é fácil. Vocês, muito mulheres, sensível. eu vou te falar, tem a cara. parte bonita, mas tem suas dores. Tem assim. as suas dores. Vocês, mulheres, assim, vocês merecem muito respeito, muito aplausos, porque o que vocês fazem é muito bacana. Cuidar de uma criança igual vocês cuidam, que só tem um jeitinho que só a mulher sabe cuidar. O pai, quando vai dar banho, Diego, quando vou dar banho no Pedro, eu brinco com o menino, é um jeito rústico. O menino quase afoga. A Isabela fica brava. Teve um dia que ele meio que parece que afogou, tadinho. A Isabela fica brava. Para com isso, não sei o quê. Ela não, ela tem todo um jeitinho. Eu brinco, eu dou risada. E esse negocinho aqui, eu zoo ele, e ele ri, acha divertido. Então, assim, nossa, vocês conseguem fazer de tudo um pouco ao mesmo tempo. É o banho que tá dando, mas é a água da mamadeira que tá esquentando também. Parece que sabe, olha lá que a água ferveu. Então eu falo, meu Deus. Parece um polvo. Eu falo assim, gente, não tem como. E ela consegue, ela se... Sabe? Hoje, assim,
Cara, eu analisando, tá, esses 7 meses que eu tô junto com essa família linda que eu tô construindo, eu vejo que, assim, cara, são os melhores 7 meses da minha vida. Eu acredito que os melhores 7 meses da vida dela também, sabe? A gente, como um casal, a gente fortaleceu muito. A gente tá mais junto, tá mais próximo. Ela tá se importando mais comigo. Eu tô se importando mais com ela. E a gente junto tá se importando com o Pedro. Então, hoje, tudo que a gente vai fazer que envolva o Pedro, eu pergunto para ela, ela me pergunta, será que pode, será que não pode, o que você acha, entendeu? Não tem aquela tomada de decisão sozinho. Por quê? Porque a gente quer participar junto, sabe? E isso é muito bacana. Esse estar junto de verdade, isso é muito bom. Porque não é só estar junto, né, Bia, de físico ali. É estar junto de verdade, se importar. Mostrar que, cara, você está cansada, vai dormir, vai descansar, pode deixar que eu fique com ele agora. Ou não, você está trabalhando, pode continuar trabalhando que eu dou, né? Eu seguro ele aqui. Então, assim, e hoje eu consigo separar isso na minha casa também. O meu horário de trabalho, por mais que seja home office, o Pedro tá ali, a Isabela tá ali, e ela também separa, não, ele tá trabalhando, não tem como eu ir lá e ficar pedindo para ele pegar o Pedro no colo enquanto eu vou tomar um banho, pegar o Pedro no colo enquanto eu vou fazer tal coisa. Não, ela sabe dividir isso também. E isso é parceria. Parceria que a gente já tinha antes, mas que solidificou e construiu cada vez mais depois da chegada do Pedro na nossa vida. Isso é muito bom, cara. Isso é muito gostoso, sabe? Só passando por isso para você saber, Bia. Não. Não. Eu acho assim, eu tive grandes exemplos. Eu sou muito suspeita a Legal. falar em questão de paternidade, em questão de maternidade, porque minha mãe é uma mulher fora da curva. Guerreira. Nossa, pra mim, a minha mãe é meu exemplo de mulher, de independência, de vida, de tudo. E meu pai é meu exemplo de pai, de tudo. Que legal. Assim, eu tenho bases que são muito fortes. E isso reflete, da minha mãe, reflete muito no meu irmão, por parte de mãe. Do meu pai, reflete muito nos meus 180 mil irmãos. Porque meu pai sempre foi uma pessoa muito família, sempre quis todo mundo junto. Entendi. Então, por mais que eu não vivesse junto, ele dava um jeito de eu sempre estar ali junto, de todo mundo estar junto. Então, pra mim, é muito difícil não ver algo igual você está falando. Uhum. De união, de companheirismo, de estar junto. Porque eles eram assim também. E isso é fora da curva. Apesar da minha experiência ser diferente da que o Pedro está tendo. Eu gostaria, quando eu era criança, gente, eu gostaria muito de ter a oportunidade de ter o pai e a mãe junto e tal, né? Porque assim que não é o comum da nossa sociedade. Eu não tive. Mas ainda assim eu tive de uma forma tão linda. Legal. Que um detalhe não fez diferença. Sim. Só que com relação a ser mãe, eu ainda acho que não. Nunca foi um sonho que eu alimentei, né? Entendi. Normalmente na sociedade alimenta muito essa questão da mulher ser mãe. Do menino também, que cresce, casar, ser pai, nananã. Eu ainda não tenho isso. Eu já fui mais fechada, tipo assim, não quero! Mas hoje eu já sou mais assim, hoje não, mas vamos ver, vai que lá na frente a gente muda. Acho que é a mistura, assim, da vida, né? A gente muda muito ao longo da vida. Isso é muito bom, né? A gente é como, sei lá, a gente vai mudando um pouco o nosso modus operandi de ser, de agir, de fazer as coisas, né? Eu era, como eu te falei, eu era um Diego antes do nascimento do Pedro, da chegada dele, e hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. E isso é muito bacana. É você também estar disposto a essas mudanças que a própria vida te proporciona. Né? Exatamente, é se abrir. Cada coisa tem o seu momento, é claro, mas você também tem que estar disposto. Sim. Né? Você tem que querer abraçar isso também da maneira que a vida te proporciona também. Exatamente. Né? Aqui na CB a gente fala muito e é o lema que a gente carrega assim para a marca. Acho que já deu para perceber até um pouco. Nós somos uma mistura mesmo de gente, de pessoas, de cultura, de sabores, obviamente, né? E aí eu queria entender com você, porque igual eu, Beatriz, eu sinto que eu sou uma mistura de tantas coisas, tantas emoções. Eu queria entender de você, se fosse para você falar assim, nossa, Bia, hoje eu, Diego, sou uma mistura disso. Quais são os elementos que definem a mistura do Diego?
principalmente até do Diego pai, né? Legal, legal, hein? Caramba, nunca parei para pensar nisso, os elementos que definem o Diego hoje. Mas vamos pensar assim, vamos lá, como eu falei no início. O elemento que me define também, um dos, né? Emoção, né? Muita emoção. Acho que falei bastante emoção. aqui hoje, né? Esse lado do coração, né? O lado paternidade, que eu ainda estou aprendendo a ser pai. Eu não sou o melhor pai do mundo, né? Enfim, estou aprendendo mesmo. Com muitas pessoas. Aprendo a ser pai até com quem ainda não é pai. Porque às vezes aquela pessoa ela tem uma dinâmica de fala, um jeito de fala que, caramba, vou me comportar desse jeito aí que faz sentido. Então, acho que é um pouco desse lado, a mistura paternidade também, que aí já envolve o lado família. A mistura família minha, ela não é só algo que envolva o Pedro. A minha família é uma família muito unida. Então, assim, esses dias para trás a gente estava comemorando o aniversário do meu sobrinho numa quarta-feira à noite, na casa da minha mãe, todo mundo lá batendo parabéns, cantando para ele, e ele muito feliz também. Então, assim, isso é muito... É o lado família nosso, entendeu? E essa mistura família, ela sempre esteve presente muito dentro de mim também, no meu coração. E eu acho, então, que assim, o que me define hoje é isso. É a emoção, a família e... Não vou falar paternidade, vou falar o Pedro. Acho que são essas três misturas aí que elas se complementam e tá me tornando a pessoa que eu tô sendo hoje. Tá fazendo eu ser a pessoa que eu tô sendo. E isso, para mim, tá sendo mágico, cara. Tá sendo muito bom. Falar do Pedro, Bia... Nossa, a gente vai ficar aqui por horas, tá? Mas, assim, é muito gratificante passar por tudo isso que eu tô passando. Porque quando você quer muito uma coisa, você batalha para conseguir, para conquistar, para fazer acontecer, você corre atrás, você sabe, você dá um jeito, você arregaça as mangas e vai, e, enfim, tudo isso. E quando você consegue, você fala assim, caramba, que coisa mais bacana, que coisa mais legal, consegui. No dia que o Pedro nasceu, olhar ele assim na minha frente, ou pegar ele no meu colo, a hora que eu olhei para Isabela e ela estava ali num mix de emoção, porque ela tinha acabado de ter um parto normal, estava cansada também, enfim. E assim, eu olho ele, eu falo assim, caramba, deu certo. É uma pessoa. Sabe? É uma pessoa. Caraca, e agora? E, enfim, é igual... Eu acho que talvez é um sentimento diferente, mas que se aproxima como um cara que está ali nas Olimpíadas e ele trabalhou durante boa parte da carreira profissional dele e de repente, ele consegue uma medalha de ouro e fala, nossa, eu consegui, meu Deus. Uou, que legal. Então, assim, acho que quando eu olhei para o Pedro, não é que é um bem material, não é isso. Mas eu olhei e falei assim, eu consegui o que eu mais queria. Meu Deus me abençoou, me deu de presente o Pedro, entendeu? E hoje, pra gente, isso é fantástico. É legal demais. Você deu o exemplo de uma pessoa que trabalha a vida inteira, né? Quem atleta, por exemplo, se prepara, faz todo o preparo para a vida toda, até conquistar uma medalha de ouro. Exato. Quando conquista a medalha de ouro, para e se pergunta, e agora? Você teve isso? Tive, eu tenho isso quase que todo dia, meu Senhor Jesus. E agora? O que eu vou fazer? E agora? Quando o Pedro ficou doentinho a primeira vez, e agora? O que eu vou fazer? Que caminho que eu vou tomar? Entendeu? Quando ele, enfim, todas as noites eu tenho esse sentimento. Como é que vai ser o dia de amanhã? O que a gente vai fazer? Quais que vão ser os próximos passos? Mas para mim, a certeza que eu tenho o desafio ele pode ser muito grande na minha vida e na vida da Isabela, porque ser pai não é fácil, né? Como a gente falou no início. Mas o fato da gente estar junto nessa, o fato da gente pegar na mão de um do outro e falar, cara, tamo junto, vamos fazer acontecer, vamos, sabe, vamos agarrar junto nisso, nessa vida agora a dois que a gente está junto com o Pedro, vamos fazer acontecer, porque qualquer desafio que vier, se eu já... A base aqui, se ela está muito forte,
aí pode vir qualquer desafio. Vai ser difícil, mas se a gente está junto... Mas não vai ser impossível. Não vai ser impossível, exatamente. Eu tô falando de um pai e de uma mãe que faz de tudo, por mais que o seu pai e sua mãe fossem, né, separados, mas o seu pai ele fez de tudo por você, assim como a sua mãe faz de tudo por você. Então, assim, são pais. Independentemente do fato de estar junto ou não, eles estavam juntos. Exato, eles estavam juntos por você, se respeitando, né? Entendendo toda a trajetória. Tinha dia tudo. que tava treta, gente. Tinha dia que deve ficar difícil. Mas ainda assim estavam juntos por você, pelos seus irmãos, enfim. E a mesma coisa eu. Meu pai com a minha mãe sempre esteve junto por mim. Eu não sou filho único, eu tenho um irmão, né? Então, meu irmão também tem 2 filhos. Eu sou padrinho dos 2 filhos. E ter o Emanuel e a Sofia também na nossa vida, na nossa família, é muito bom. E ver que, principalmente, não é só eu e a Isabela que quer estar junto com o Pedro, mas a minha família também quer estar junto com o Pedro. Então, assim, a minha família é a família dela. O Pedro, quando ele vai para casa da minha mãe, por exemplo, para casa da avó dele, ele é bajulado por todos os lados. É os meus sobrinhos que estão bajulando ele, é o meu irmão, que é padrinho dele, é a minha cunhada, e também tá lá na casa da mãe da Isabela, quando a gente leva lá na casa dela, também está sendo bajulado por todos os lados. Então, assim, é muito gostoso, de fato, viver tudo isso com uma pessoa que também está tendo esse mesmo tipo de sentimento. Entendeu? Que eu tô tendo no momento. Que o ruim seria quando um tá e o outro não, né? É estar junto de verdade mesmo para fazer acontecer. Achei muito bonito assim que você trouxe. Meu pai com a minha mãe eram separados, mas ainda assim muito juntos, muito companheiros. Tanto que eu acho que hoje boa parte da minha formação veio assim por conta dos 2. E o engraçado é que, tipo, você contando de você com a Isabela, a minha mãe sempre foi a mais pé no chão. Meu pai era vamos pra cima, filha. Pai, quero ser astronauta. Vamos, filha, tô com você. Vamos até o espaço juntos. Meu pai era assim. Minha mãe, ela se moldou muito também. Principalmente depois da perda do meu pai, minha mãe tentou ali suprir aquilo pra mim. Tadinha, do jeito dela, né? Mas ela consegue ainda se fazer presente. Se você... Porque hoje, por exemplo, eu tô aqui falando do meu pai, eu tenho 24 anos. Falando do meu pai, eu já sou adulta, já tenho uma maturidade, já tive um entendimento do que é meu pai para mim. Hoje não tenho ele mais fisicamente aqui. Se você pudesse falar alguma coisa pro Pedro ouvir de você daqui a alguns anos, enquanto pai, o que você falaria para ele? Difícil essa. Essa daí chega difícil. Olha, eu acho que se eu tivesse que falar pro Pedro... Cara, eu acho que eu ia falar pro Pedro assim, Pedrão, você precisa respeitar todo mundo, você precisa entender que tudo tem o seu tempo, que tudo vai acontecer da maneira como tem que acontecer, que você não tá sozinho, que você tem pessoas que gostam de você, que o teu pai está aqui para te ajudar, que a tua mãe está aqui para te ajudar, que a gente te ama, que você é um menino que foi muito esperado por nós, que você é um menino que a gente quis muito durante muito tempo e quando Deus te colocou na nossa vida, a gente lutou bastante para que você chegasse aonde você chegou até hoje. E, cara, bola para cima, vamos em frente, eu tô aqui junto com você. E se quando você estiver se sentindo só, saiba que Deus está com você, que você não está sozinho. Que você é um cara muito, muito especial. De que desde pequeno você sempre foi muito feliz, que você foi sempre muito risonho e que acredito que isso você herdou de mim, porque eu sou feliz e sou risonho. E você precisa continuar sendo assim, cara. Você precisa ter essa felicidade dentro de você. Porque é essa felicidade que vai te levar a lugares que você nem imagina. Porque é a felicidade que está me trazendo em lugares que eu não imaginei que eu ia também. Conhecer pessoas que eu não imaginava que eu ia conhecer. Pegar na mão de pessoas que eu não imaginava que um dia eu iria pegar. Ainda quero chegar em muitos lugares, é claro. Ainda sou novo. Mas tudo aquilo que eu já conquistei até hoje, tudo aquilo que eu estou tendo até hoje de oportunidades em âmbito pessoal e profissional também... é muito bacana para mim, tá sendo bem mágico, bem interessante. E é isso, Bi. Eu acho que assim,
O que eu desejo pro Pedro, para daqui a 5 anos, 10 anos e por aí vai, é que ele seja feliz, cara. É que ele seja esse garotão feliz que ele já é hoje. E que ele precise ser cada vez mais feliz, sorridente, alegre. Porque se você não tem essa felicidade dentro de você, o resto não acontece, cara. Eu acho que é o básico, sabe? Eu acho que é por isso que eu sou assim, entendeu? Por isso que eu sou esse cara alto astral, por isso que eu sou esse cara que eu quero ver todo mundo bem, todo mundo feliz. Isso te abre portas, mas também pode te fechar algumas. E tudo bem. Você tem que estar preparado para isso também. Me abriu muitas portas e me fechou algumas. Porque tem pessoas que entendem, pessoas que não, mas tudo bem, cara. Eu acho que assim, você precisa se moldar, ok, mas você também não precisa mudar a sua essência. E eu sou esse cara. E eu nunca precisei mudar a minha. Já teve momentos que, às vezes, o fato de entrar numa empresa nova, que eu falava assim, cara, eu não vou cometer os mesmos erros, ou eu não vou ser a mesma pessoa que eu fiz lá no meu outro trabalho. Tá? Mas, independentemente disso, eu vou estar mudando a minha essência e eu não sou assim. E não é sobre isso. Eu não quero mudar o meu modo de ser, o meu modo de falar, o meu modo de, sabe? É um pouco disso. Eu sou feliz, eu sou um cara alegre, eu sou um cara alto astral demais. E eu gosto de ver todo mundo assim, não é? E é isso. E vamos comer pão de queijo, gente. Bom, Diego, como eu disse, seria o mais difícil para mim, mas acho que foi o mais prazeroso, Legal. assim, nesse sentido. Porque é muito bonito te ouvir falar. E eu acho que seu filho, o Pedrão, daqui a um tempo, quando ouvir isso, ele vai ter muito orgulho do pai que ele tem. Ai, tomara, Da mãe também. Acredito. Isabela, tô com você. Acho que o Pedro é mais parecido com você do que com o Diego, tá? Queria te agradecer por ter aceito nosso convite. Eu tô com ele cheio d'água aqui. Mas queria te agradecer por ter aberto seu coração, por estar disposto a falar, porque que assim, que é um assunto delicado. Claro. Né? Não é falar fácil. de pessoas é diferente do que falar tanto da gente. Envolve muito sentimento, né? Muita coisa, é um mix, literalmente uma mistureba. Mas fico feliz que você tenha aceito o nosso convite, muito feliz mesmo. Muito, muito obrigada. Para você que está assistindo aí, ou ouvindo também esse podcast, espero que você tenha gostado. E principalmente, acho que uma das coisas que o Diego trouxe aqui que aqueceu e muito o meu coração é para que, independente do lugar em que você esteja, da dificuldade que você esteja passando, da loucura e do caos que a sua vida esteja no meio da correria do dia a dia, não perca a felicidade dentro de você e, principalmente, não perca a sua essência. Acho que todo mundo, vocês estão acompanhando cada convidado que passa aqui, cada pessoa carrega uma história e não deixe de valorizar a sua história, assim como eu sei que daqui a uns anos o Pedrão vai valorizar muito a dele e a do pai dele. Legal, legal. Bia, olha, eu que agradeço o convite, tá? De você, do pessoal que está assistindo a gente, ouvindo, acompanhando. É muito bacana ver tudo isso que você está construindo junto, né, com o pessoal. Está sendo bem legal. Olha, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco sobre mim, falar um pouco sobre o Diego e principalmente falar sobre a minha família, falar sobre o Pedro, abrir um pouco para vocês, né, questões que de certo modo pessoal, mas que também envolve o coração da gente, né, a emoção da gente. Agradeço demais aí a oportunidade de vocês. Obrigado pelo café. Vamos brindar com café agora. Vamos brindar com esse restinho aí de café que sobrou, um pouquinho para mim, um pouquinho para você. E é isso. Igual você falou, né? Dividiu dor, dividiu tudo. Exato. Agora a gente divide o café. É isso, gente. Valeu, Até o próximo episódio. Tchau, tchau.